Cara, é bizarro como o brasileiro é especialista em criar fetiche. Agora no final do ano, o pessoal começa a olhar pro ano passado, enfim, e sempre surge, é batata, sempre surge aquelas postagens do tipo: ah, eu li tantos livros. Nossa, olha quantos livros eu li. Eu li mais de 80 livros. Eu li mais de 120 livros. Eu sou o pica das galáxias da leitura. Eu sou o cara. E surge esse tipo de coisa. Só que o brasileiro não transforma só a leitura em fetiche. Ele transforma produção de conteúdo. Ele transforma condução de conversa. Na hora de vender, eu tô falando aqui, né? Ele transforma script de vendas em fetiche. Ele pega tudo e transforma em fetiche. Ele enxerga coisas que são um meio e transforma no fim. Tu entende? Por exemplo, cara, por que se lê um livro? Por que tu lê? Primeiro vamos ser muito sinceros, né? Se tem a aula de alguém, por exemplo, eu quero professor Olavo. Quero aprender com o professor Olavo. Cara, começa pelas aulas dele. Entende? E acho que eu tô com isso na memória porque, se eu não me engano, o professor Olavo fala isso no curso dele, Como Tornar-se um Leitor Inteligente, se não me falha a memória. E ele diz isso. Cara, a aula é sempre melhor que o livro. Por quê? Ele dá esse exemplo, eu lembro exatamente do exemplo. Em uma hora de aula, quando eu dou aqui uma aula no COF, por exemplo, né, que é o curso dele, eu levo ali, cara, a transcrição dessa aula de 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas, dá umas 40 páginas. Se eu fosse escrever nesse mesmo volume de trabalho, eu não escreveria 40 páginas. Escreveria bem menos. Ou seja, o livro é sempre um resumo condensado de uma aula, entende? Então, quando tu lê, tu tá querendo, no fim, encontrar um conhecimento. Seja um conhecimento prático. Então, vou pegar lá e vou ler Spincelli. Tá um bom livro de vendas. Vou lá, eu quero pegar um conhecimento prático da coisa. Que eu leio, entendo e aplico. Só que tem livros que não são assim, evidentemente. Por exemplo, tô com aqui Memórias Póstumas, de Brás Cubas, do Machado, né? Eu não aprendo nada técnico aqui. Eu não aprendo a fazer algo a partir desse livro. Não? É um romance. Mas quando eu leio algo, é para aprender. Eu tô buscando, de certa forma, um conhecimento. Seja um conhecimento prático, seja um conhecimento de adestramento imaginário, por assim dizer, né? De literatura. Ou seja, o livro não é o fim último. O livro é o meio que eu uso, é a ferramenta, por assim dizer, que eu uso para adquirir esse conhecimento. E aí, voltando no que eu falei sobre ser muito melhor olhar a aula do que ler o livro, de fato é assim. De fato é. Porque, cara, na aula, tu tá recebendo todo o material, entre aspas, né? Porque tu não recebe todo. Por quê? Porque o cara que tá dando aula tem um monte de coisa na cabeça que ele não consegue passar pra ti. Entende? Tu não consegue, escutando o professor Olavo, por exemplo, ganhar a mesma cabeça que o professor Olavo tem. Tu não consegue, ao ler Santo Tomás de Aquino, ter o mesmo imaginário que Santo Tomás de Aquino tinha. Entende? Tu conseguiu pegar o que ele conseguiu botar pra fora, por assim dizer, o que ele conseguiu expressar em palavras. Mas tem esse campo que o autor, que o professor sempre, que tá sempre presente isso, que é o que ele não consegue dizer, ele não consegue expressar, tá presente, entendeu? Tá ali implícito, muitas vezes, na explicação, mas ele não consegue externalizar aquilo. E, cara, olhar uma aula é infinitamente melhor do que ler um livro. Ou seja, se tu tem acesso ao professor, ao autor que tu quer estudar, cara, olha a aula. Tu vai tirar muito mais proveito. Agora, quando é que tu lê? Enguchei com a bolacha. Quando é que tu lê? Quando o autor, ou quando o autor não deu aula sobre aquele assunto, ou quando o autor tá morto e não tem gravação de um curso, por exemplo. É o caso de Machado de Assis. Entendeu? Eu não tenho um curso do Machado. É o caso de Aristóteles. Também tem aqui na mochila, lembrei agora. Eu não tenho um curso de Aristóteles. Isso
É por isso que, acho que é na aula 11 que o professor passa esse exercício. O exercício da leitura lenta. Por isso que ele é tão importante. Porque, beleza, eu vou ler, o professor indica Luiz Lavelli ou Aristóteles para fazer esse exercício, que são autores muito bons, muito densos. E aí, tem uma explicação muito lógica pro porquê ser tão importante a leitura lenta. Inclusive, Machado de Assis, eu só consigo ler muito lentamente. Palavra por palavra, quase, tá? Tentei ler corrido, não consigo, bicho. Não consigo, sou muito burrinho. Eu tenho que ler bem cadenciado. Inclusive, tem gente que até acha estranho, né? Mas eu anoto no livro de romance aqui, ó. Eu pego, sublinho, que assim, eu vou anotando, ó. Principalmente palavra que eu não... Peraí, não sei se vai dar pra ver. Acho que dá. Palavra que eu não sei, ou alguma coisa que aparece, alguma emoção que o autor coloca muito bem, descreve alguma experiência muito bem. Enfim, eu vou lá e marco. Exercício da leitura lenta, lembrei. Então, por que é importante, ao ler um autor muito bom, tu ler muito lentamente, tá? Entendendo cada frase que ele tá dizendo, cada linha que ele tá dizendo. Entendendo não só o que ele tá dizendo, entende? Mas do que ele tá falando. Porque o bom autor sempre fala da realidade, entendeu? Ele não tá de masturbação mental pro teu lado. Se o cara é uma pessoa decente, né? Assim se espera. Mas Aristóteles não tá de joguinho pro teu lado, pra te manipular. Ele tá falando da realidade, entende? Só que aí, por ser um livro, a gente tá sujeito a, por natureza, ter acesso a um resumo condensado, entendeu? Porque a gente sabe que Aristóteles, evidentemente, dava aulas, né? E nas aulas tinham muito mais coisas do que nos livros. Então, quando tu lê Aristóteles, tu tem que meio que imaginar que tu tá na sala de aula com ele, entendeu? E em cada frase do livro, tu tem que ir reconstruindo, pensando nesses exemplos que Aristóteles deu, pensando no que ele viu pra concluir isso, entende? Tu tem que ir reconstruindo toda essa bagagem que tu perdeu no livro, que no livro não tem explicitamente, por assim dizer. Tu tem que, com o que o livro te dá, com o que o autor colocou no livro, pegar esse fundo implícito do livro para conseguir entender do que o autor tá falando de fato, tá? Então, só que o brasileiro transformou leitura em fetiche. Não interessa se ele entendeu o que o livro está dizendo, não interessa se o livro é bom, não interessa se aquele livro deveria ter sido lido por ele, não interessa nada disso. Ele só tá preocupado em ler o máximo de livros que ele conseguir. Olha a bizarrice que isso é. Ele corrompeu o livro, que é um meio para um fim, que é a obtenção de conhecimento, e transformou a leitura do livro num fim em si mesmo. O cara é um masoquista. Quem é que gosta de ler? Quem é que gosta de ler? Ninguém gosta de ler. Tu gosta de aprender. Entendeu? Tu gosta de, ter contato com narrativas humanas, com a vida humana. E aí tu vai lá e tem que ler um romance para ter acesso a isso. Tu gosta de aprender, e tu vai lá e tem que ler esse livro para aprender aquele assunto. Entendeu? Mas ninguém acorda assim falando, nossa, cara, que vontade de ler. Ler por ler. Quem pensa isso, evidentemente, pirou o cabeção. É fetiche. Entendeu? Então o pessoal faz isso com a leitura. Ah, eu li tantos livros por ano, eu sou o cara. Eu li aqui, eu sou o Bagual, eu sou o Taura. Eu leio aqui, eu boto 120 livros por ano, 8 livros por mês, 8 livros por semana e detono a boca do balão. Só que isso é só fetiche. Entende? Se isso não serviu para a conquista do fim pro qual o livro serve, né? Se isso não serviu para que tu aprendesse algo, não só do ponto de vista prático, que nem eu já falei, tá? Quando tu lê um romance, tu não aprende nada prático. Mas do ponto de vista da obtenção do conhecimento, de acordo com o tipo de livro, por assim dizer, né? Só que o pessoal não faz só isso com leitura. O pessoal não faz isso só com leitura, tá? O pessoal faz isso muito no marketing. Ah, tu tem que produzir conteúdo todo santo dia. Tu tem que postar Reels 2 vezes por semana. Tu tem que fazer isso. E a pessoa vira um robô repetidor que não entende por que ela tá fazendo aquilo, que não entende o fim daquilo, e ela entra num ciclo de fetichismo, onde a produção de conteúdo, que tem como fim, vamos resumir, tá?
tem como fim gerar demanda para que essa demanda seja convertida em clientes. Tem muitos, eu sei disso, eu tô resumindo a coisa aqui. Se é produto de conteúdo, tem como fim gerar demanda, tá? Então eu produzo conteúdo para gerar demanda, para elevar o nível de consciência da minha audiência, para elevar o nível de consciência do meu perfil de cliente ideal. Se eu produzo conteúdo para isso, dane-se a quantidade de conteúdos que eu posto. Entendeu? Por quê? Se eu vou lá, produzo 2 Reels por dia, faço isso durante 3 meses, não gero lead nenhum. Lead nenhum é muito exagero, né? Mas gero, sei lá, 30 leads, 10 leads por mês. Aí depois, eu vou lá e posto um bom conteúdo por semana. Distribuo esse conteúdo com tráfego, etc. E aí eu começo a gerar 10 leads por semana. O que foi melhor? Evidentemente que esse outro cenário. Né? Claro que eu estou descartando o investimento em tráfego, o CAC, né? O custo por lead, etc, etc, etc. O tempo investido, tudo isso eu estou descartando. Mas para vocês entenderem que é muito importante separar o que é meio e o que é fim. Porque senão tu transforma tudo em fetiche. Tu transforma a leitura em fetiche. Tu transforma a produção de conteúdo em fetiche. Tu transforma... eu falei do spin selling aqui do livro de vendas que é muito bom. Tu transforma, por exemplo, uma base de condução de conversa num fetiche, onde tu não pode sair daquele quadradinho. Entendeu? Tu é que nem... Não sei quem não é do sul não deve entender isso. Mas em todo lugar tem cavalo, né? E aí no cavalo a gente bota um tapa-olho, por assim dizer, no lado aqui pra ele não se assustar. Pra ele só olhar pra frente e não ter perigo de se assustar. Tu tá fazendo isso. Entendeu? Tu tá fazendo isso. Tu te colocou ali e não sai da caixa. Tu ficou num fetiche por conduzir sempre em cima do spin selling e não conseguir pensar e não conseguir entender as coisas. Cara, beleza. Spin selling. Mas por que eu faço uma pergunta de situação? Né? Então, vou dar um exemplo. Pô, pro corretor que chega até mim, é muito interessante eu perguntar pra esse cara o seguinte. Cara, como é que tu capta os teus clientes atualmente? Como é que eles chegam até ti? Mas por que eu faço essa pergunta? Entendeu? Por quê? Porque eu quero ganhar contexto. Eu faço pergunta de situação para ganhar contexto. Porque em cima de um contexto, eu consigo entender, beleza, qual que é o meu papel na vida desse cara? Pô, entendi. Nesse contexto aí, tu tá passando por tal problema. Entendeu? Eu não vou dar uma aula de spin selling aqui, porque não tem sentido, né? Mas eu tô dando esse exemplo para vocês entenderem que essa mania fetichista tá presente em tudo, tá impregnada. Na leitura, em tudo que é coisa. Entendeu? Em tudo que é coisa. O pessoal não consegue mais entender o que é meio e o que é fim. E aí começa a transformar aquilo que é meio num fim em si mesmo. Então, eu não leio para aprender, eu leio por ler. Aí tu vai pirar o cabeção. Entendeu? Vai endoidar.